A paz do Senhor, meus queridos, Deus abençoe a todos nessa tarde. Venho trazer uma palavra aqui da parte do Senhor para o seu coração. Amém? Efésios 5, versículo 26. Para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos nessa tarde. Que essa palavra venha tocar no seu coração. Então aqui diz, para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Temos falado muito sobre a igreja gloriosa, e a igreja gloriosa ela só vai se manifestar em nosso meio quando nós estivermos prontos, né? Quando nós estivermos preparados para sermos santificados pelo Senhor, quando nós estivermos prontos para fazer a obra de Deus com diligência, né? Então a gente vê que a igreja gloriosa ela vai se manifestar nessa terra, como já se manifestou, né, na igreja primitiva. A gente pode ver lá em Atos 4, versículo 32, diz assim, ó: da multidão dos que creram era um coração e uma alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuíam, tudo porém lhe era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitava, havia entre eles, portanto, os que possuíam, repartiu entre eles. Então a gente vê que na igreja primitiva, né, houve um tempo na igreja primitiva em que a igreja ela era uma igreja gloriosa, ela era uma igreja onde as pessoas repartiam entre si as coisas e ninguém tinha necessidade. E o Senhor supria, né? Ali diz da multidão dos que creram, né? Da multidão dos que creram era um coração e uma alma. Então eles tinham a unanimidade entre eles, a unidade do Espírito, né? Que é a unanimidade. Havia essa unidade entre eles, porque a necessidade de cada um era suprida, porque eles trabalhavam não para si mesmo, mas trabalhavam para o todo, para o corpo de Cristo, né? Então essa igreja era a igreja gloriosa na igreja primitiva, lá no início da igreja, né? Mostra que eles estavam, né, buscando a palavra de Deus, Paulo e Barnabé e os demais irmãos ali, né? Então a igreja era uma igreja de oração. Eles buscavam em oração, eles ouviam a palavra de Deus e eles eram lavados pela palavra de Deus, como diz, né? Como nós lemos ali, né, em Efésios, para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de águas pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então é isso que o Senhor quer de uma noiva, né? A igreja ela é a noiva de Cristo, e o Senhor não vai vir buscar uma noiva de qualquer jeito, né? Aqui diz sem mácula e sem ruga, né? Então o que é mácula, né? Mácula é defeito, mácula é pecados, né? E tudo isso é mácula, né? O Senhor vai vir buscar uma igreja santa e ornamentada, né? A sua noiva, a noiva de Cristo é a igreja, né? E nós pertencemos a esse corpo, o corpo de Cristo. Então esse corpo tem que andar em unidade, né? Tem que andar em unidade do Espírito, sendo guiado pelo Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito de Deus, lavados e remidos, né, pela palavra de Deus. A própria palavra, né, ela tem nos purificado por meio de lavagem de águas, porque a palavra ela nos limpa. Toda vez que nós acessamos a palavra de Deus, nós somos limpos por meio da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como diz ali, né, é uma espada de dois gumes. Ela consegue discernir nossos pensamentos, né? Ela é apta, né, para discernir nossos pensamentos e nos purificar
nos limpar de todo o mal. Então, havia essa igreja gloriosa na era primitiva, na igreja primitiva, ali nos primórdios da igreja, né? E o que o Senhor quer de nós hoje é que essa igreja venha, essa igreja de hoje, né? Da nossa era, da nossa época aqui, né? O Senhor quer que essa igreja venha se manifestar, que essa igreja, né? Venha surgir, né? Venha surgir das cinzas, né? Porque a gente vê que essa igreja, hoje a igreja, a gente vê que a cristandade está toda contaminada, porque tem buscado outros caminhos, né? Não tem buscado o caminho do Senhor, não está sendo guiado pelo Espírito Santo do Senhor, mas sim está sendo guiado por homens, por mentes, muitas vezes que não estão dentro da direção de Deus, que não estão dentro do caminho do Senhor, que não estão dentro do propósito de Deus, né? Não estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Mas ainda há tempo, né, da igreja gloriosa surgir das cinzas. A igreja sair do seu anonimato, né, e se revelar a esse mundo, porque a era da graça está se findando, a era da graça. E logo o governo de Cristo estará nessa terra, né? O governo do Senhor estará governando por 1000 anos nessa terra. E aqueles que estiverem aqui, né, os que não subirem com o Senhor, os que estiverem aqui passarão por essa grande tribulação. Passarão, né, por dias de lutas, né? Passarão por dias de aflições. Estarão nas trevas exteriores, mas mesmo assim serão limpos, né, pela palavra, né? Porque eu vejo que quanto mais luta, quanto mais tribulações, mais o povo se une, mais o povo busca em oração, e muitas vezes o Senhor tem que permitir que algo aconteça assim, né, com os povos, para que o povo venha se acordar, para que o povo venha buscar a direção do Espírito Santo, venha buscar em Deus. Então por isso que nós vemos muitas lutas passando. O mundo está em tribulação, né? O mundo está gemendo, o mundo está em dores. São terremotos, são epidemias, né? São furacões, né? A gente vê aí desastres naturais, tudo que tem acontecido com esse mundo, o mundo está gemendo, como diz a palavra de Deus. E o homem precisa acordar, a igreja gloriosa precisa se manifestar nessa terra. Os eleitos de Deus, né? Ainda há tempo do Senhor recolher os seus eleitos para a última ceifa, né? A última ceifa ainda será feita nessa terra. E muitas vidas ainda serão alcançadas, serão atraídas para o Senhor, né, para que a igreja gloriosa venha se manifestar. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, uma ótima tarde a todos, que você possa meditar nessa palavra de Efésios 4, do 26 ao 27, e ali em Atos, né? Nós lemos ali em Atos 4, do 32 ao 34. Amém? Deus abençoe a todos.